me chamo Solange, mas podem me chamar de Sol se vocês preferirem. Eu sou monitora de bases biológicas do comportamento, juntamente com outras duas meninas. Se vocês não me conhecem pessoalmente, provavelmente a gente ainda vai se conhecer. Bom, essa é uma primeira videoaula de uma série de videoaulas que eu vou trazer para vocês. São videoaulas mais curtas, realmente objetivas, onde eu trago os assuntos de forma mais rápida. Mas essa não é a única forma de interação que a gente vai ter, tá bem? Haverão outros momentos, outras estratégias. Então, o intuito dessa videoaula é realmente ser curta, porque aí a gente consegue manter um maior nível de atenção. Bom, eu aceito sugestões também em relação às outras estratégias que a gente possa utilizar, serão sempre bem-vindas. Mas vamos direto ao assunto da nossa videoaula. Nessa primeira videoaula, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre alguns conceitos básicos. Vamos começar falando sobre o que é bases biológicas do comportamento. De forma simples, nessa disciplina a gente vai estudar algumas questões de ordem mais biológica mesmo. Algumas estruturas, alguns sistemas do nosso corpo, sempre relacionando como essa biologia, esse lado orgânico, está relacionado com o nosso lado psicológico. Então, seja em videoaulas separadas, ou seja, ao final de cada videoaula, eu vou estar sempre linkando o conteúdo de bases biológicas com a psicologia, para que a gente possa fazer essa relação. Eu vou dar prioridade inicialmente a que a gente fale dessas questões mais biológicas mesmo, mas eu vou fazer esse link com vocês em outros momentos com a psicologia. Mas vamos começar falando logo de conteúdo, já que a videoaula tem essa intenção de ser rápida, né? Vamos começar falando sobre orientação corporal, que é o assunto que a gente vai tratar nessa videoaula. Orientação corporal é muito importante porque permite a gente conhecer e localizar, compreender quais são as nossas estruturas anatômicas. E por que isso é importante? Porque isso facilita a comunicação entre os profissionais, entre as pessoas. Existe uma orientação corporal padrão, existem terminologias padrões e quando a gente as compreende, a gente consegue se comunicar melhor. A gente consegue compreender essas estruturas. No caso, nós temos várias nomenclaturas que fazem parte da orientação corporal que a gente tem. Só que nós vamos tratar de nomenclaturas mais simples, tá bem? Mas, para que eu possa estabelecer essas nomenclaturas, esses termos da orientação corporal, que é o primeiro assunto que a gente vai tratar, do que a gente precisa? A gente precisa saber do seguinte: qual é a posição anatômica padrão? Porque é com base na posição anatômica padrão que a gente consegue estabelecer esses termos da orientação corporal. O que seria essa posição anatômica padrão? Eu vou descrevê-la de forma rápida, mas eu tenho certeza que ela é muito fácil de ser compreendida. Olha só, vamos lá. A gente precisa que o nosso queixo, ou seja, o nosso mento, ele esteja fazendo um ângulo de 90 graus com a superfície. No caso, a superfície aqui é o chão. Então, o mento ele tem que estar fazendo um ângulo de 90 graus com o chão. Se eu abaixo a minha cabeça, se eu mudo a angulação do meu queixo, eu já estou mudando a posição anatômica padrão. Além disso, os meus olhos têm que estar voltados para o horizonte, as minhas mãos têm que estar ligeiramente estendidas sobre o corpo, com as palmas da mão voltadas para frente. Se eu inverto, a posição anatômica padrão está errada. Os meus pés podem estar próximos ou ligeiramente afastados. Então, essa é a posição anatômica padrão. Por que eu preciso dessa posição anatômica padrão? Porque é ela que vai padronizar os termos para que a gente possa compreender a orientação corporal. E a orientação corporal é o assunto mais básico que a gente começa a falar nessa disciplina, porque é onde a gente consegue se comunicar, entendendo algumas estruturas a níveis básicos. Mas vamos direto ao ponto. Vamos começar a falar sobre essas orientações corporais. Vamos começar com dois termos, posterior e anterior. Para esses dois termos, nós vamos precisar saber sobre um plano chamado plano occipital. Esse plano occipital ele é imaginário, ele não está aqui no momento, mas a gente vai ter que imaginar esse plano sobre o corpo humano para que a gente consiga estabelecer posterior e anterior. Quando a gente for falar de posterior e anterior, enfim, de toda a orientação corporal, a gente precisa comparar as estruturas entre elas. O que eu quero dizer? Um braço com a perna, um braço com o outro, ou um osso com o outro. Eu preciso comparar as estruturas anatômicas. Então, você nunca vai ouvir alguém falando: o braço, ele é posterior ou ele é anterior? Ele tem que ser comparado com outra estrutura anatômica para que eu possa estabelecer essa nomenclatura. Ok, posterior e anterior está relacionado ao plano occipital. Que plano occipital é esse? Esse plano occipital, ele divide o nosso corpo dessa forma.
vocês imaginem uma linha passando do meu corpo, dividindo dessa forma. Esse é o plano occipital. Então, tudo que está à frente do plano occipital é anterior, tudo que está atrás é posterior. Então, vamos trazer aqui um exemplo. O nosso braço e as nossas costas são duas estruturas anatômicas diferentes, porque eu tenho que sempre comparar no mínimo duas estruturas, não é mesmo? O braço, ele é anterior porque ele está à frente do plano occipital. E as nossas costas é posterior porque está atrás do plano occipital. Então, eu vou trazer só esse exemplo porque essa videoaula tem o intuito de ser mais rápida mesmo, mais objetiva. Mas seguindo essa regra, você vai conseguir fazer a comparação de qualquer estrutura. Lembrando que posterior e anterior são nomenclaturas que a gente só pode estabelecer para quem? Para o plano occipital. Nunca associe posterior ou anterior a outro plano, certo? Então, o plano occipital poderia ser desse lado também. O plano occipital, ele vai dividido aqui, ó, o corpo dessa forma, tá bem? Agora vamos para outros termos. Agora vamos falar de superior e inferior. Para entender o superior e inferior, a gente vai precisar de outro plano, que é o plano transversal. Esse plano transversal, ele vai dividir dessa forma aqui o nosso corpo. O que são esses planos? São realmente linhas imaginárias. A gente está imaginando o que está acontecendo agora para a gente compreender e comparar as estruturas anatômicas e chegar a algumas terminologias das orientações corporais. Então, o plano transversal divide em superior e inferior. Então, tudo que está acima do plano transversal é superior, tudo que está abaixo é inferior. Então, vamos lá. Os nossos braços, óbvio que eles são superiores porque estão acima do plano transversal, e as nossas pernas são inferiores porque estão abaixo do plano transversal. E assim você pode comparar várias e várias outras estruturas. Trazendo só um exemplo e seguindo a regra, acho que nós conseguimos estabelecer várias outras conexões, vários outros exemplos, não é? Bom, então até agora já aprendemos dois termos. Posterior e anterior relacionado ao plano occipital e superior e inferior relacionado ao plano transversal. Agora vamos continuar falando de outra terminologia que é a seguinte. Agora vamos pensar em superficial e profundo. Para superficial e profundo, nós não vamos pensar em planos, nós vamos pensar em superfície. Imagine que eu tenho uma superfície aqui, nós vamos precisar agora de um pouco de imaginação. Imagine que eu tenho uma superfície e eu estou deitada sobre ela, as minhas costas estão sobre a superfície. Então, eu estou com o meu ventre, ou seja, essa parte da frente virada para cima. Estou deitada sobre uma superfície. A gente vai considerar superficial e profundo da seguinte forma. Superficial é quando a estrutura está mais próxima da superfície. Profundo quando a estrutura está mais distante da superfície. Então, se eu estivesse deitada agora numa superfície, vamos ver entre a pele e o músculo quem seria superficial e quem seria profundo. Pois bem, a pele seria superficial porque ela está mais distante da superfície e o músculo seria profundo porque está mais próximo da superfície. Será que está? Está. De fato, a pele ela é mais externa, o músculo é mais interno. Então, o músculo é profundo e a pele é superficial. Vamos comparar outro exemplo? Vamos comparar músculo com o osso. O músculo, nesse caso, ele vai ser superficial, porque o músculo está mais para fora, mais longe da superfície. E o osso está mais profundo, mais próximo à superfície. Então, o osso é profundo e o músculo é superficial. Então, vocês viram que o músculo, ele, ora é superficial, ora é profundo. Depende da estrutura que você está comparando. E superficial e profundo é quem está, é sempre uma comparação em relação à superfície. Não é uma comparação em relação a um plano, tá certo? Bom, nós temos mais outros termos também. Que termos são esses? É o seguinte, nós temos agora o termo relacionado a... Agora nós temos um termo relacionado a médio e lateral, ok? Médio e lateral é um termo que se relaciona com um plano, o plano mediano. O plano mediano divide o nosso corpo ao meio, de certa forma em esquerda e direita. Esse é o plano mediano. Então, a gente considera médio as estruturas que estão mais próximas do plano mediano e lateral as estruturas que estão mais distantes. Vamos para os exemplos. Sempre com a posição anatômica padrão, vamos pegar o rádio e a una. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem. O rádio é esse osso aqui,
que dá para a gente localizar porque aqui é como se fosse a antena do rádio. É muito antigo, mas dá para lembrar. Bom, então o rádio é esse osso aqui e a una é esse daqui de trás. Vamos comparar esses dois para a gente saber quem é médio e lateral. A una, ela é média, porque ela está mais próxima da linha média. O rádio é lateral porque está mais distante da linha média. Linha média, mas enfim, plano mediano, ok? Então, a una é médio, porque está mais próximo do plano mediano, e o rádio é lateral. Vamos comparar outras estruturas, dedo midinho e polegar. O dedo midinho, ele é médio, porque ele está mais próximo do plano mediano. E o polegar é lateral, porque ele está mais distante do plano mediano. Então, esses são os termos que a gente tem. Mais importante é não confundir os planos. Então, gente, orientação corporal é importante por quê? Porque quando a gente está atuando em algumas áreas da psicologia, depois eu posso falar mais especificamente sobre isso, a gente se comunica com outros profissionais. Então, é muito importante que a gente conheça esses termos, que a gente possa entender. Não só para relacionar biologia com o psicológico, porque isso a gente relaciona o tempo todo, mas para a gente se comunicar com outros profissionais, para a gente conseguir compreender algumas questões. Então, basicamente é sobre isso. A gente terminou de forma simples e rápida, espero que tenha dado para entender, mas aí vocês podem voltar novamente, e é isso. Depois a gente vai vir com outros assuntos e as videoaulas têm esse intuito de ser realmente mais curto. Desde já agradeço, os exemplos foram poucos, mas a gente pode ir trabalhando com muitos mais exemplos. E aceito as sugestões que vocês tiverem para a gente trabalhar, tá bem? Obrigada!